Olá, galerinha, dando continuidade no projeto didático, né? Lendo e compreendendo os textos dramáticos. Agora nós vamos para a atividade 1D, né? Leitura colaborativa do texto teatral, tá? Então, vocês já estão com o texto na mão, né? E agora nós vamos ver o que é para vocês fazer. Caros alunos, nessa atividade, vocês participarão da leitura colaborativa de um texto teatral, tendo como apoio o quadro e semelhanças de diferenças que observam entre os textos narrativos e os textos de teatro, realizado na aula anterior. No primeiro momento, a leitura será sem interrupção, para aproximação das características de gênero. Na segunda leitura, alguns questionamentos serão apontados para finalidade auxiliá-los e compreensão global do referido texto. Atividade 1E. Conhecendo os acervos da escola. Tá? Se nós tivéssemos nesse momento, né, não tivéssemos em aula remota, eu iria estar levando vocês, né, para estar conhecendo o acervo que nós temos na nossa escola, tá? Então, essa, tá, vai só para leitura, né? Para atividades, seu professor selecionará antecipadamente alguns livros, né, de teatro na sala de leitura na unidade escolar, tá? Mas eu estarei mandando pela internet. Isso não quer dizer que vocês vão ficar sem esse acervo, né? De posse dos livros, explorem os manuseios dos acervos. Observem quem são os autores, né, o nome da obra e as demais informações que acharem conveniente, como alguns personagens, onde se passa a história e como o texto é organizado e os seus conteúdos gramáticos e as suas impressões. Lembrando que a maioria das indicações literárias que eu estou enviando para vocês está englobado dentro desse projeto, certo? Então, esse trabalho já vem sendo feito. Atividade 1F, né? Selecionando o texto, tá? Então, eu selecionei aqui 2 textos para ficar mais fácil, para vocês não terem que ficar correndo atrás, né? Então, eu selecionei o Pluft, o Fantasminha e o Príncipe Desencantado, que é para a gente trabalhar em cima deles, e foram esses também que eu enviei para vocês estar trabalhando na página 170, certo? Então, atividade 1G, leitura autônoma, né? Leia em dupla, não. Nesse momento você vai ler para o seu papai, para sua mamãe, para o seu irmão, né? Então, você vai ler para alguém, tá? Não vai ter essa leitura em dupla, né? Após, observe as características do texto escolhido e o uso das expressões utilizadas pelos autores e como eles estão organizados. Após essa observação, registre. Então, página 171, nós vamos para a página 172. Então, esta vai ser a atividade a ser realizada, certo? Lembrando que tudo isso que está anotado aqui na minha apostila, tá? Eu peguei tudo dos 2 textos que eu enviei para vocês, tá? Então, vamos lá. Estudos do texto dramático. Como o texto começa? Lá, eu coloquei texto inicial aqui, porque lá no próprio texto que eu enviei para vocês, já está grifadinho o que é um texto inicial, tudo bem? Como o autor indica sobre o que falará, com a atuação dos atores, né, com o cenário, né, com a luz, com o som. Então, tudo isso é uma indicação, certo? Quais são os personagens? Os personagens são justamente aqueles que atuam e encenam na peça, né? Como podemos identificar os personagens principais? Os principais são sempre aqueles que estão em destaque na cena. No decorrer da história, ele está assim, sempre brilhando, né? É a estrela do texto, né? É a estrela do teatro. Como são definidas as cenas? Elas são definidas tanto como cenário, como a luz, como a música, entre outros apetrechos que vai ter lá, certo? Tudo isso está anotado no textinho que enviei para vocês, certo? Quais são as expressões do autor
quais são as expressões que o autor utilizou para se referir ao personagem principal, tá? Ele vai explorar no figurino, nas expressão oral, né, facial, corporal, na atuação no geral, certo? Qual é o enredo? O enredo é o assunto, ele é o tema, né? Onde se passa a história, tá? Então, vai ter as duas histórias aí. Aí vocês vão ver, né? Eu escolhi a minha, né? Eu coloquei o local que era a floresta e o barco, porque eu escolhi a do fantasminha, mas vocês vão ter outra opção, certo? Qual o ponto central? Qual que é o clímax da história? É o desenvolvimento do conflito, certo? Como termina esse texto? Termina com a solução e um conflito de uma finalização, né? Então, tudo isso vai ser trabalhado e finalizado, ok? Então, boa sorte, até a próxima atividade.